Querido Deus, amado Pai, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti. Amém. Nós te louvamos porque nessa manhã, mais uma vez, o Senhor nos despertou. E a Sua misericórdia se renova a cada manhã. É verdade. Mais uma vez nós estamos aqui, desejosos de ouvir a Tua voz. Por isso, Senhor, que a Tua palavra fale ao nosso coração. Nós queremos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Nos ajude, nos ensine, nos mostre o caminho e faça as mudanças tão necessárias em nosso coração. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, eu vou pedir desculpa a vocês se em algum momento vocês perceberem a minha voz está meio fanha, estou alguns dias já aí de gripe, mas nada que vai impedir a gente de aprendermos juntos aqui, tá? Se você quiser em algum momento participar, né, com alguma contribuição, ali no seu íconezinho aí, seja do celular, do computador, tem uma mãozinha ali, clica na mãozinha, daí eu vejo já, em seguida te dou a palavra para você poder participar aqui também, nos auxiliar com esse estudo, tá bom? Eu vou partilhar a minha tela aqui. Peraí, deixa eu... Antes tenho que apertar aqui para partilhar. Aqui. Vocês conseguem ver bem aí? Sim, Ok. ok. Queridos, eu queria falar um pouquinho com vocês e eu considero esse estudo, essa aula, né, esse estudo que nós vamos fazer sobre o sacerdócio, talvez não, eu creio que seja o mais importante de todos. Porque é aquilo que é essencial, tá? Muitos têm me procurado e perguntado, Tilibro, como que é esse negócio de sacerdote? Como é que é esse negócio do lar? Eu tenho recebido toda semana homens que entram em contato comigo, me perguntando o que ele deve fazer, né? E eu digo que não é algo assim que a gente consegue explicar em um estudo, em um momento, né? Mas existe um passo, existe um começo, existe o início de uma jornada. Então, o que nós vamos ver hoje é o início de uma jornada. E se você não começar pelo começo, obviamente, você vai se perder no caminho, porque a gente precisa começar por aquilo que é essencial, aquilo que sem o qual você não conseguirá, tá? Então, é exatamente isso. O primeiro passo para ser um sacerdote. E ali embaixo está bem definido ali, né? Você e Deus. Você e Deus. Eu já fiz esse estudo aqui, se eu não me engano, com o grupo. Eu creio que o Túlio já assistiu em algum momento. Talvez o Marcel já tenha assistido. Não, Túlio? Então tá. Então, beleza. Então, creio que vai ser novo para todo mundo. Então, o primeiro passo para o sacerdócio é você e Deus. É você e Deus, tá? Tem o texto de Oséias, capítulo 6, verso 3, que diz assim: Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a sua alva, é certa, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. A essência do evangelho é conhecer e prosseguir em conhecer. A essência do evangelho é caminhar, é prosseguir, é ir avante, é não estar estagnado. Não estar estagnado.
encontrar Jesus não é tão difícil. E não é tão difícil porque ele se revela de muitas formas, de muitas maneiras, e ele faz isso porque é a graça maravilhosa dele, né? Buscando alcançar o ser humano. Então ele vai tentar de todas as formas se apresentar para você. O céu está trabalhando para você, para te buscar, para te alcançar. Então Deus, na sua essência, ele busca o ser humano a todo momento. Então encontrar-se com Jesus, ter o primeiro encontro com Jesus é necessário, é importante, mas ele não pode ser um fim em si mesmo, né? Nós precisamos encontrar, conhecer e prosseguir em conhecer. Então são dois passos aqui, são duas etapas, né? Eu percebo que, e eu como líder de igreja, ancião já de muitos anos, o que eu percebo é que muitas pessoas têm encontros com Jesus, porém são encontros ocasionais. Quer ver um encontro ocasional que muitos têm com Jesus? Semanas de oração. Vocês que são líderes de igreja, já participaram de muitas semanas de oração, vocês percebem como é diferente uma semana de oração? Na semana de oração, as pessoas estão ali, né, sedentas, né? As pessoas estão com vontade, né? Cada dia o pastor faz um apelo, as pessoas se levantam, tomam decisões e o Espírito Santo está ali tocando o coração. Eu sempre me pergunto, quando eu vou a uma semana de oração, e quando vem a segunda-feira pós semana de oração? Quando acaba a semana de oração? Por que não há o mesmo fervor? Por que não há a mesma vontade, o mesmo desejo, o mesmo anseio? Porque quando você volta depois de uma semana de oração, numa quarta-feira na igreja, você continua vendo as mesmas pessoas. Você não vê mudanças. O que você vê é aquele momento de euforia, de alegria, né, de emoção. Vai ter um camarada tocando no piano. Vai ter um pastor eloquente falando a você. E aquilo mexe com as suas emoções, mexe com o seu, né, com o seu, com aquilo que é sensitivo. Mas o que é essencial é prosseguir. E talvez a nossa grande dificuldade enquanto cristãos é prosseguir a jornada. Então, diante dessa realidade, nós precisamos aprender para sermos sacerdotes. Você precisa ter uma visão horizontal. Perdão, antes de você ter uma visão horizontal, você precisa de uma visão vertical. Não dá para eu chegar aqui e falar para você como você deve tratar a sua esposa, os seus filhos, os seus amigos, a sua igreja, quem quer que seja, enquanto nós não aprendermos a nos relacionarmos com Deus. Parece uma coisa tão óbvia, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Então eu vou repetir aqui aquilo que pode parecer para você óbvio. Não dá para você aprender a ser sacerdote do seu lar enquanto você não entender o que é ser um filho de Deus. Enquanto você não entender, já lhe dou a palavra, Abra. Enquanto você não entender o que é se relacionar com Deus. Porque, na essência, o sacerdote é só um representante. O que é um sacerdote? É alguém que representa. Então, o sacerdócio no antigo Israel, né,
ele era exercido pela tribo de Levi. Então, os levitas eram os sacerdotes. E eles exerciam esse papel de representar, né? Lembra-se lá, por exemplo, quando Deus chama Moisés, e Moisés diz, eu não sei falar, eu não sei, para mim é difícil. Aí Deus fala, tá, eu vou te mandar o teu irmão Arão. E Arão vai representá-lo. Então, tem um texto até lá em Êxodo que diz, você, o, meu pai, fugiu aqui agora. Você, Moisés, será como Deus, você vai representar, né? Você me representa e o seu irmão vai te representar. Então é como uma escala de representação. Então, sacerdote é representar, é ser um representante. E eu não posso representar alguém que eu não conheço. Simples assim. Então, na essência, eu preciso, antes de ter uma visão horizontal, eu preciso ter uma visão vertical. Pode falar, Abraham, por favor. Querido amigo, me perdoa atrapalhar você com todo esse Não, esclarecimento. podem participar, por favor. Querido amigo, para mim ficou claro uma coisa. Aquilo que você acabou de falar, eu preciso falar, que não é óbvio. Entenda de uma vez que aquilo que você falou que é óbvio, que está claro, porque precisamos entender que não é óbvio. É escuro para muita gente porque está com os olhos fechados, com o coração fechado, com a mente poluída. Aquilo que parece simples, que é óbvio, não adianta eles irem uma semana, 2 anos de pregação, não sei quais são as rotinas, mas o que acontece é que precisamos escolher. É questão de escolha. É questão de abrir os olhos, de ir com o coração aberto, com a mente limpa, com humildade, para você poder enxergar e, de fato, a partir daquela semana de oração que você escolheu, irá fazer uma mudança na tua vida. Se torna uma rotina. É isso mesmo que eu queria falar, meu amigo. É questão de escolha. Com certeza. Obrigado, Abraham. É uma decisão, né? A decisão do dia seguinte você permanecer. E é exatamente sobre isso que eu queria falar com vocês, né? Nós precisamos entender essa visão vertical, é você e Deus, né? Então, eu diria que a comunhão é a chave. Olha esse texto, livro Obreiros, acho que é o Obreiros Evangélicos, não me lembro agora qual o nome dessa sigla aqui, qual livro é, se alguém souber depois me ajuda a lembrar aqui. Página 326. Conhecer a Deus é, no sentido bíblico da expressão, ser um com Ele em coração e mente, tendo um conhecimento experimental dele, mantendo reverente comunhão com Ele como Redentor. Essa comunhão só pode ser obtida mediante sincera obediência. Onde esta comunhão está faltando, o coração não é de modo algum templo de Deus, mas controlado pelo inimigo, que está realizando seus próprios objetivos mediante um instrumento humano. Tal homem, seja qual for a profissão que ele alega ter, não é um templo do Espírito Santo. O que esse texto acabou de dizer? Que só existem dois caminhos. Só existem dois caminhos. Ou nós estamos em íntima comunhão com Deus e somos controlados por Deus, ou nós, de alguma forma, somos controlados pelo inimigo de Deus. Essa realidade, ela é chocante, porque talvez você esteja ouvindo isso e pensando assim, nossa, mas eu não sou controlado pelo inimigo de Deus. Eu sou controlado por Deus. Mas aí a essência é, como
como é sua comunhão? Você é um com Ele em coração e mente? Você tem um conhecimento experimental de Deus? Eu não estou falando de conhecer Deus. Eu estou falando de ter um relacionamento com Deus. Porque conhecer Deus, né? Se você ler a Bíblia, você pode ter conhecimento sobre Deus. E uma coisa é você conhecer algo, é conhecer sobre algo. Outra coisa é você experimentar aquilo. E o que nós estamos falando aqui é exatamente isso, sobre experimentar Deus. Ter um relacionamento experimental, conhecimento experimental. Então, você precisa ter a sua história com Deus. Você, homem, que quer ser um sacerdote de Deus e quer ensinar os seus filhos, quer ordenar a sua casa, você precisa ter um conhecimento experimental de Deus. E é chocante pensar que muitas pessoas dentro da igreja, com anos de igreja, de batismo, líderes, pastores e por aí vai, podem estar simplesmente vivendo dentro da igreja sem nunca ter tido uma experiência com Deus. Ou ter tido, como eu falei aqui no início, experiências ocasionais com Deus. E aí quando se pergunta, quando foi a sua conversão? Ai, ai, foi. Aí você vai contar histórias de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, quando você conheceu o Evangelho, quando o Evangelho queimava no seu coração, quando você teve uma experiência real com Deus, quando você passou uma madrugada em oração. Mas o que eu quero te perguntar é, como foi a tua experiência ontem com Deus? Qual foi a experiência que você viveu ontem? E ontem de ontem? Qual foi a experiência que você viveu com Deus? Se você não tiver uma história por dia, e quando eu falo de história, não estou falando que você tem que ter milagres todos os dias, não. Mas você tem que ter intimidade, você tem que ter relacionamento, né? Então, o que eu gostaria de falar com vocês sobre o que é sobre aquilo que é essencial, sobre aquilo que é essencial, tá? E antes disso eu vou dar a palavra para o Marcel. Pode falar, amigão. Não, é só que eu olhei aqui no Google, e aí a referência ali é a meditação de Ellen White olhando para o alto, Ótimo, dia obrigado. Olhando para 326. o alto. Isso, Obrigado, Marcel. né? Show de bola. Imagina. Olhando para o alto. Muito obrigado. João capítulo 15. Se você tiver a sua Bíblia aí, eu preciso que você pegue a sua Bíblia. Eu preciso que você esteja com a sua Bíblia na mão, porque agora é Deus quem vai falar. Até agora eu falei algumas coisas aqui, mas agora esquece tudo que eu falei aí e se concentra naquilo que Deus vai falar agora, tá? Esse texto de João, capítulo 15, é essencial para o Evangelho. Se você, olha, eu ouso dizer que se a gente precisasse fazer escolhas, né? Assim, Tilibra, escolha, você só pode escolher aí 2, 3 capítulos para você arrancar da Bíblia e levar com você. Um deles, para mim, né? Estou falando para mim, né? É algo que é pessoal, tá? Não é uma. Isso aqui, não, o que eu estou falando não é lei, né? O que eu estou falando é algo para mim. Para mim, João capítulo 15 estaria entre esses poucos capítulos que eu precisaria se eu fosse arrancar da Bíblia para ter, tá? João capítulo 15 faz parte de, de, um, de um escopo de estudo. Cristo estava conversando com seus discípulos. Cristo estava ali falando com os discípulos, ele tinha poucos momentos para falar, ele tinha pouco tempo. Quando a gente tem pouco tempo,
a gente escolhe muito bem as nossas palavras. E Cristo escolheu muito bem as suas palavras. Ele sabia que ele tinha pouco tempo, então ele precisou falar aquilo que era essencial. Então presta bem atenção, eu vou ler pausadamente, mas eu quero que você preste muita atenção. E já fica de lição de casa aqui. Hoje à tarde, se você tiver algum tempinho, leia de novo esses versos. Leia verso por verso, mastigando, lendo, relendo, como se você e ore e peça a Deus, Senhor, eu preciso te ouvir aqui agora. Essa é a minha oração para você e para mim agora. Então presta bem atenção. O texto vai dizer assim: Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não der fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o meu Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Eu vou parar aqui. Gente, o que nós acabamos de ler, o que nós acabamos de ler é a essência do Evangelho. Se a gente começar a espremer aqui cada verso, você vai ver que aqui está a essência de tudo. É o início da jornada. Você quer se tornar um sacerdote da sua casa, você precisa entender João capítulo 15. Você tem que entender aquilo que é essencial para a sua caminhada cristã. Porque se nós não entendemos o que nós acabamos de ler, você pode ser ancião, você pode ser eloquente, você pode saber cantar, pregar, você pode ser um pai maravilhoso, um esposo maravilhoso. Você não vai ser sacerdote. Você pode ser tudo, menos sacerdote, se você não entender o que nós acabamos de ler aqui. Tá? Por isso eu estou enfatizando tanto aqui a questão daquilo que é essencial. Tá? Olha que interessante. Essa palavrinha, né, esse pequeno verbo, ele se repetiu, enquanto eu li aqui, 11 vezes. Jesus está querendo dizer alguma coisa para nós aqui. Ele está querendo deixar uma verdade clara aqui. E a verdade qual é? Permanecer. Eu volto a repetir. Não é difícil encontrar Jesus. Tá? Não é difícil. Todos nós já tivemos vários encontros com Jesus. Mas a essência do Evangelho não é simplesmente se encontrar com Jesus. A essência do Evangelho é permanecer. Permanecer. E o ser humano, ele tem muita dificuldade de permanecer, né?
Nós temos muita dificuldade de fazer as coisas e permanecer fazendo, né? Eu posso citar N exemplos aqui. Quantas vezes você já disse para você mesmo, eu não vou mais dizer tal coisa, mas aí na primeira oportunidade, pum, você diz. Quantas vezes você já disse para você mesmo, preciso fazer exercício. Você começa, você compra o tênis, compra a roupa, começa a fazer daqui a pouco, meu amigo. Você larga. Quantas vezes você já disse para você mesmo, preciso começar um ano bíblico? Você começa e quando chega lá em Levíticos, largou de mão. Então, nós temos muita dificuldade em permanecer. E essa é a nossa luta enquanto cristãos. Permanecer, permanecer. E Cristo repetiu aqui reiteradamente, permaneça, permaneça. Mas a pergunta de $1 milhão é, Atilibre, como permanecer? O que eu faço para permanecer? O que eu preciso fazer para permanecer? O texto já respondeu para nós. O texto já respondeu. Quais são as ações que nós precisamos fazer para permanecer? Nós precisamos entender que Jesus é a videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira. Se ele é a verdadeira, é porque existe a falsa. Existem videiras falsas. E eu preciso me perguntar, aonde está alicerçado? Né? Existe, por exemplo, essa analogia que Cristo faz, né? Estar alicerçado na rocha. Você fez a sua casa na areia ou na rocha? Se fez na areia, primeiro o vendaval vai levar. Quem fez na rocha, permanece. Né? Assim também a videira essa conexão, né? Ou eu estou ligado na videira e aí eu permaneço nela, ou eu não estou ligado e eu sou lançado fora. Tá? Pode falar, Abra. Querido amigo, obrigado pela oportunidade que você me dá para falar. Pode falar. E ontem encontrei uma coisa muito fantástica. Gálatas 5, 16 e 17. Devo comentar também, Atilibre, ontem pela primeira vez na minha vida eu peguei a Bíblia para ler. E eu estou impressionado. Certo. Olha, em relação a isso, fala uma coisa bem interessante, Atilibre. Diz assim, Gálatas 5, 16 e 17. Diz assim, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a consuficiência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes supõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O que você achou, Atilibre, isto? Se você continuar o texto, Abra, Então, você vai ver que ali no versículo 21 e 22, né? E se você ler todo esse texto ali, toda essa sequência, você vai ver que há frutos da carne e frutos do espírito. o que eu entendi aqui é que nós temos dentro de nós próprios duas saídas. Houve o espírito que, lamentavelmente, todos nós estamos conhecendo, ou ouvimos nossa carne. Você escolhe, meu amigo. Você escolheu a carne, então é mais ou menos assim que você está falando. Eu vou entrar no fogueiro, no fogo e vou sair com a pele queimada. Pronto. Você tem as consequências. Eu vou me submergir debaixo de um caminhão. Você está escolhendo isso. Porque é isso que tua carne te pede. Pronto. Você tem as consequências. Então, são escolhas. O que eu estou entendendo com isso que eu falei, que precisamos escolher.
no teu corpo, quem é que vai mandar? O espírito ou é tua carne? Ou seja, meu eu. Eu quero isso, eu quero aquilo, e eu gosto disso, eu gosto daquilo. E o que sempre minha esposa fala, não é do meu jeito, é do jeito certo. Obrigado. Obrigado, Abraham. Obrigado. No fim das contas, é tudo uma questão de escolha. Você vai escolher se você vai permanecer ou não ligado à videira, né? Então, o primeiro verso que nós lemos ali, todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele faz o quê? Ele poda, para que produza ainda mais fruto. Quem já lidou com a agricultura, já em algum momento já lidou com a poda e com o corte. E qual é a diferença entre podar e cortar? Qual é a diferença entre podar e cortar, né? A diferença é a intenção. Qual é a intenção do corte? É eliminar, é arrancar, né? E qual é a intenção da poda? Produzir mais, é crescimento. Mas em ambos os casos, há um corte. Se você quer ser sacerdote de Deus, você tem que se permitir ser podado. E eu já começo te perguntando, você está disposto a ser podado? Porque se você não estiver disposto, não dá para ser sacerdote. Eu só vou dar um detalhe aqui, ó. Quando a gente fala de sacerdócio, a gente também fala de sacrifício. Porque o sacerdote fazia o quê? O sacerdote, ele apresentava o sacrifício da manhã e da tarde. Eu já lhe dou a palavra, Celso. Ele dava o sacrifício da manhã e da tarde. Sacerdócio envolve sacrifício, né? Envolve sacrifício. Então, tem muito homem que quer ser cabeça, quer ser cabeça do lar. Mas você quer ser sacrificado? Você está disposto a se envolver no sacrifício? Você está disposto a se permitir ser podado? Essa poda vai ser dolorosa, eu já te adianto. Vai doer, por quê? Porque vai mexer com você, meu amigo. Fala para nós, Celso. Liga o seu áudio, Celso. Se Não você ligou. olhar, Agora sim. se você olhar bem esse verso aí de uma forma bem fria, bem racional mesmo, bem analítica, você vai perceber que vai ter corte de todo jeito. Seja ele, o problema é que a gente precisa escolher o resultado, né? O que vai ser cortado vai. Ou a gente vai ser cortado para sair da videira, ou a gente vai ser cortado para permanecer na videira. Aqui Deus não dá duas alternativas. Ah, não, eu vou continuar aqui. Não, Deus não dá essas alternativas. Se você ainda se, e aí eu louvo a Deus por isso, né? Pela misericórdia de Deus. Se Deus ainda permitiu que nós estamos aqui, ainda como homens, com tanto tempo de estrada aqui, né? Tantas experiências, é porque Ele ainda está podando a gente. E amém por isso, né, Celso? Amém. Só que a gente precisa permitir, porque a poda de Deus, ela não acontece sem a minha permissão. Isso se chama livre-arbítrio. Eu tenho que permitir, eu tenho que abrir a porta para que Cristo entre e faça a faxina que tem que ser feita, faça a poda que tem que ser feita. Então, o primeiro aspecto é permitir-se ser podado. E de que forma nós somos podados? O texto já diz: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Nós somos podados pela palavra. Pela palavra. Então, assim, tem muita gente que pega esse livro aqui
Tem muita gente que pega esse livro e usa esse livro como band-aid. O Abra é médico. Band-aid cura, Abra? Band-aid não cura. Não. O band-aid não cura. O band-aid, no máximo que ele vai fazer é aliviar a sua dor. Momentaneamente. Ele vai tapar a ferida. Mas ele não cura. Por vezes, para curar, é preciso um bisturi. Tá? Por isso que a Bíblia diz assim: a palavra é lâmpada, a palavra é luz, mas a palavra também é o quê? Espada. Espada. A palavra é espada. E eu te pergunto, você está disposto a sofrer os cortes da palavra? Esses cortes que são doloridos por vezes? Ou você vai continuar com a sua Bíblia aberta só no Salmo 91? Eu conheço pessoas que têm. Você entra às vezes em estabelecimentos comerciais, em algum lugar, e aí você entra lá, tá a Bíblia aberta lá no Salmo 91. Mas você está disposto a ler outros textos que vão te confrontar, que vão te chamar a atenção, que vão tirar você da sua zona de conforto? Para ser sacerdote, tem que estar disposto a ser cortado. E o corte vai ser na carne. E a Bíblia fala assim: a palavra é espada. E não é uma espada qualquer. Ela penetra. Até onde? Diz o texto. Até juntas e medulas. Você sabe o que é isso? O Abraham sabe o que é isso. Um corte que vai até juntas e medulas. É um corte profundo, né? E não é um corte que é feito por qualquer pessoa. Qualquer um pode pegar um bisturi e sair cortando? Não. Eu tenho que me permitir ser podado por Deus, que é o especialista, que é aquele que vai fazer a ação correta. Porque 1 milímetro que você use de maneira errada, equivocada, você pode perder uma pessoa. Então, não é a sua palavra. A sua palavra é um bisturi desqualificado, certo? A minha palavra é um bisturi desqualificado. Ela não passa de uma faca desafiada, que não tem fio, faca sem fio. Não dá para fazer cirurgia com uma faca sem fio. Para fazer cirurgia é preciso um bisturi esterilizado, limpo e usado por alguém que tenha a habilidade de fazê-lo, certo? De fazê-lo. Então, você precisa se relacionar com a palavra. E aí eu te pergunto, como é que está o teu momento devocional com a palavra? Eu quero te desafiar nessa manhã a estudar a Bíblia. Para de ler a Bíblia. Para de ler. Começa a estudar. Pega um texto bíblico. A gente leu hoje aqui João capítulo 15. Nós lemos 11 versos. E eu poderia ficar aqui conversando com vocês por 3, 4 horas sobre esse capítulo aqui. Sabe o que é isso? É mastigar cada palavra. É para no meio, ora, fala, Senhor, o que o Senhor está querendo falar aqui comigo? O Senhor está falando algo aqui, sabe? E nós precisamos ouvir Deus falando. E Deus está falando. Aqui nesse momento é Deus falando. E nós precisamos dessa experiência com a palavra de Deus. Então, a Bíblia é o mais próximo que você pode chegar de Deus nessa terra. É o mais próximo. Por quê? Porque a Bíblia ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E tem muito pregador por aí dizendo que a Bíblia contém a palavra, né? Como querendo dizer assim, não é tudo da Bíblia que é a palavra de Deus. A Bíblia toda, né? A palavra de Deus é toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Essa é a palavra de Deus. Vamos lá.
Versículo 5. Outra essência do evangelho. Sem Deus, nada. Com Deus, tudo. Vamos resumir tudo? Vamos resumir aqui? Sem Deus, nada. Com Deus, tudo. O versículo 5 diz: sem mim, vocês não podem fazer nada. Está aqui. Você quer começar o sacerdócio no lar sem Cristo? Não dá. É impossível. Sem condições. Então, sem Deus você não pode fazer nada. Por isso, o início da jornada é você e Deus. O início não é você e a sua esposa, não é você e os seus filhos, não é você e o seu trabalho, não é você e o seu pastor, não é você e eu, não é esse grupo aqui. O início do evangelho é você e Deus. É eu e Deus. É a essência do evangelho. Mais um aspecto aqui, ó. Mais um aspecto. Eu pulei um slide aqui, mas o slide falava do versículo 7. Versículo 7 diz ali: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Como é que você pede alguma coisa para Deus? É por meio da oração. Olha a essência do evangelho aqui. Oração. Orar, a oração é a respiração da alma. Quanto tempo um ser humano consegue ficar sem respirar? Sei lá, 3 minutos, 2 minutos. Se você ficar, sei lá, 5 minutos sem respirar, meu amigo, teu cérebro vai fritar. Você morre. Como é que a gente pode passar dias sem falar com Deus? Você está perdido, meu amigo. Se você não orar, você está perdido, você está morto espiritualmente e nem sabe. Aquele que não ora é exatamente a representação de quem não ora, é descrita em Ezequiel capítulo 37. Vale de ossos secos. O homem que não ora é um vale de ossos secos. E a Bíblia fala sequíssimos. É isso. Sem oração, você é um vale de osso seco. Então, você precisa falar com Deus. Olha o que o texto diz. Mensagem aos Jovens, página 249. A oração é a respiração da alma. É o segredo do poder espiritual. Nenhum outro recurso da graça pode substituí-la e a saúde da alma ser conservada. A oração coloca a pessoa em contato imediato com a fonte da vida. Já parou para pensar no poder da oração? Gente, essa semana que passou, eu vi aquela reportagem, acho que até compartilhei aqui no grupo, daquele menininho que caiu na piscina e ele ficou 10 minutos naquela piscina. 10 minutos naquela piscina. E o pai, quando viu, saiu correndo, se jogou, tirou. Cara, mas quando você olha a imagem da câmera, você vê o pai tentando reanimar, a mãe no telefone desesperada, todo mundo chorando, mas lá no meio daquela loucurada, você vê um garotinho, um rapazinho, o irmão mais velho, uns 15 anos, ajoelhado, orando. E ele não saiu dali. E é lindo de ver, porque chega o SAMU, chega todo mundo, e aquela loucura, e aí você vê, chega o helicóptero, e aquele menino permanece ajoelhado. E quando o menininho sai e vai de helicóptero para o hospital, aquele rapazinho permanece ajoelhado. E quando perguntaram para ele,
se ele era religioso, né? Ele falou, não, alguma coisa me empurrou para baixo. Eu só senti que eu tinha que me ajoelhar e orar. E aí, aquele menininho ficou 6 dias no hospital. Gente, qual é a chance? O Túlio é bombeiro. O Túlio sabe, eu imagino que o Túlio já deve ter vivido em algum momento histórias de resgate, Túlio. Túlio, me fala qual é a chance de uma criança ficar 10 minutos embaixo d'água e sobreviver? Liga o áudio, Túlio. Liga o áudio. Só por intervenção divina. Somente. Não tem explicação, cara. Né? Não tem explicação. Aquele menino ficou 10 minutos embaixo d'água. E a história dele é assim, ele ficou 6 dias entubado. Daqui a pouco ele acordou, pediu para aí desentubar o menino, e ele falou, eu quero ir no banheiro. Levantou da cama e foi pro banheiro, falou, não, que esse negócio de fralda aqui, arrancou a fralda, ele arrancou a fralda porque eu sou macho, que eu sou homem, não sei o quê. E tem, tá lá na internet, para quem quiser ver, ele saiu da cama e foi andando pro banheiro para fazer xixi. Voltou pro quarto e falou, mãe, o que que aconteceu? Por que que vocês estão chorando? O que aconteceu? Filho, você se afogou. E ele falou, eu sei, mano, eu sei, mas eu tô aqui. Cara, então assim, o que nós estamos falando é de um poder, como o Túlio falou, que vai além das nossas forças. E eu queria dizer para você, homem, não dá para ser sacerdote sem ser homem de oração. Você quer ser um sacerdote? Antes de ser um sacerdote, aprenda a ser um homem de oração. E orar não é simplesmente você parar, né, fechar os olhos e orar. A oração é a vida, respiração, é todo momento. Se você estudar a vida, por exemplo, de Enoque, você vai ver Enoque andou com Deus dessa forma. A todo momento ele falava com Deus. Tudo era compartilhado com Deus. Tudo era compartilhado com Deus. Então, esse é o segundo aspecto. O primeiro que nós falamos ali, permita-se ser podado pela palavra. Esteja conectado com a fonte por meio da oração. Mais um aspecto, versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Você quer ser um sacerdote do lar? Você tem que entender o que é amor. Porque se não for por amor, como diz lá 1 Coríntios 13, se você não tiver amor, você pode dar o seu corpo para ser queimado, você pode, né, falar outras línguas, você pode fazer isso, pode fazer o que for, sem amor, não vale nada. Porque o amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa. O amor é uma pessoa. E o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Você precisa permanecer no amor de Cristo. A Bíblia diz: permanecei no meu amor. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Veja, aqui é algo que envolve discipulado. Jesus está dizendo assim: olha, o Pai me ama. Olha a cadeia, né? O Pai me ama. Eu amo vocês. E aí vocês devem fazer o quê? Se agarrem a esse amor. Pati, mas como é que eu me agarro a esse amor? Que amor é esse? Parece uma coisa assim, meio abstrata, né? Amor, hoje a palavra amor ficou uma coisa muito abstrata. Então, o próprio texto explica o que é permanecer no amor, tá? Olha o verso 10 lá. Versículo 10. Como nós permanecemos no amor? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Permanecer no amor de Deus envolve
obediência. Você tem que obedecer. Nós, homens, precisamos aprender a obedecer. Seja obediente à palavra de Deus. Você não tem como ensinar obediência para os seus filhos se você não for obediente. Como que você vai ensinar para o teu filho a obedecer se você não é obediente? Faz sentido. Aprenda a obedecer. Deus tem nos pedido coisas. E eu sei que Deus tem pedido coisas para vocês. Deus tem pedido para vocês abandonarem certas coisas. Deus tem pedido para vocês incluírem hábitos na sua vida. Deus tem insistido com vocês, comigo, com cada um de nós aqui. Deus tem insistido. E Ele vai insistir até o fim. Mas como a gente falou aqui, o primeiro passo é permitir. Eu tenho que permitir. Então, você precisa aprender a obedecer à voz de Deus. Se Deus está te pedindo algo, para de enrolar. Para de enrolar Deus. Porque hoje você está aqui, amanhã onde você vai estar? Essa semana aqui no IACS. O menininho, colega do filho do Abraham, colega do Thomas. No IACS. Tô com dor de cabeça, foi para casa. Ele era interno, aluno interno, foi para casa. Tô com muita dor de cabeça, foi pro hospital. Descobriram ali uma meningite. Em 2 dias o menino morreu. Esse menino, semana passada, estava tirando foto no IACS ali, sabe? Participando conosco ali no culto no IACS. 3 dias depois ele morreu. Você sabe onde você vai estar daqui um dia? Hoje à tarde, você sabe onde você vai estar? Então para de enrolar. As decisões que você tem que tomar, toma hoje, toma agora. Não importa o que aconteça, toma as decisões que você tem que tomar agora. Tome essas decisões. Para permanecer no amor é preciso obedecer. E a obediência é algo que tem que ser voluntário e tem que ser imediato. Não dá para você dizer assim, semana que vem eu vejo isso aí, segunda-feira eu vejo. A segunda não existe. A semana que vem não existe. O que existe é o agora, é o hoje. Fala para nós aí, Celso. Tem que ligar teu áudio. Ligar o áudio. Aí. Monte Libre, essa mensagem é muito oportuna. Estou aqui desfrutando, né? Mas eu sinto assim aqueles insights, aquela vontade assim, de falar e pedir aqui, né? Mas nós como homens, você falou no começo lá, tem muitas, e eu estou na igreja há muitos anos, e eu percebo isso, muitos avivamentos, né? Muitas coisas que acontecem que a gente fica naquela euforia, naquela emoção. Mas o que você está falando aí é caminho, né? É jornada. O permanecer, ele é algo de comunhão mesmo, né? Para permanecer na igreja. Eu tenho um amigo que uma vez ele me falou, cara, mas você está há tantos anos na igreja, você nunca saiu da igreja, nunca me disse que você saiu da igreja. Ele já saiu da igreja várias vezes e ele batizou também, já se rebatizou, né? Algumas vezes. E a gente conversando um dia, uns três amigos, acho que até o Túlio conhece, o Fábio, o Tony lá da expansão, acho que o Túlio chegou a conhecer. Eles os dois hoje estão afastados da igreja. Aí eu falei para ele, eu não consigo olhar outro caminho. Eu não tenho, até usei esse termo, cara, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de olhar para os meus filhos e meus filhos saber que eu decidi por um caminho que é errado, que eu vou continuar a fazer o que é errado. Porque errar é algo
é algo, infelizmente, a gente de vez em quando erra mesmo, mas falar assim, não, a partir de agora eu sou um errante. E eu falei para eles numa roda de conversa, eu não tenho essa coragem. Eu usei aquele termo que o desbravador usa, né? O amor de Cristo, ele me constrange. Eu prefiro, eu acho que a gente que conhece a palavra de Deus, Deus já fez tanto, mas tanto na minha vida, que para eu sair dos caminhos de Deus e me tornar um errante público, né? Acho que a pessoa que sai dos caminhos de Deus, que se desliga de Deus, se torna uma pessoa que, eu vou errar publicamente. Essa pessoa, ela não vive em paz. Eu não consigo ter paz num caminho desse, né? Então, o que você falou aí é muito, muito bom para que a gente possa levar para as nossas famílias. É mostrar que na jornada vai ter queda. E vai ter algumas quedas que elas vão deixar marcas terríveis. Mas Deus vai estar lá com a mão estendida para nos levantar, né? O que mais me assusta, eu já lhe dou a palavra, Marcel. O que mais me assusta, Celso, não é o que sai. Porque o que sai e escolhe ser um errante, ele, pelo menos, está sendo coerente. O que mais me assusta é aquele que decide permanecer na igreja, mas não quer permanecer ligado à videira. Esse está perdido e nem sabe, porque o outro lá, o outro está perdido, pelo menos ele sabe que ele está perdido. E eu creio que a chance dele se encontrar com Deus é muito maior do que aquele que não saiu, mas escolhe deliberadamente não estar ligado à videira. Assustador. Fala para nós, Marcel. Essa última palavra aí do Celso, é que a gente às vezes olha, assim, ele disse, né, que ele nunca saiu da igreja, porque é o único caminho, né? E teve eu me lembrei de um verso aqui de João 6, que começa aqui em 67, que é um verso que eu me apeguei em alguns momentos, assim, da vida que eu estava balançado, né? E eu achei muito bonito quando Jesus perguntou aqui para os 12: "Porventura, quereis também vós outros retirar-vos?" E respondeu-lhe Simão Pedro, verso 68: "Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus." Então, assim, quando vem algum sinal que, sei lá, algum momento de decisão da nossa vida que a gente chega e: "Caramba, será que eu devo sair? Será que eu devo ir por outro caminho?" Aí Pedro vai e fala: "Senhor, não tem outro caminho, não tem outra salvação, não tem outro caminho que nos leve a algo bom. Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Só o Senhor é o caminho." Então foi só uma lembrança aqui que eu tive. Amém, maravilhoso. Só ele é o caminho, é verdade. Mas volto a dizer, Marcel e Celso, volto a dizer, é assustador, o assustador mesmo, é imaginar aquele que está dentro do caminho, dentro da verdade, dentro da igreja, mas ao mesmo tempo não está ligado à videira. Não está ligado à videira. E esse que não está ligado à videira, diz o texto, vai ser cortado e lançado no fogo. Já parou para pensar isso? Que coisa mais terrível. Você o tempo todo do lado da videira, sem estar conectado a ela, e no fim, ser lançado no fogo. Assustador. Então, o caminho é esse aqui. O caminho é, para eu permanecer ligado à videira, eu preciso me permitir ser podado. Vou só resumir aqui, nosso tempo está muito avançado. Permita-se ser podado pela palavra. Tenha uma vida de oração.
constante oração, conectado com a fonte, né? Permaneça no amor. E para você permanecer no amor, você tem que fazer o quê? Obedeça. Obedeça a palavra. Obedeça a palavra. E eu finalizo essa mensagem com o resultado. O fruto é o resultado natural de permanecer ligado à videira. Tem muita gente querendo buscar fruto, mas não quer viver esses passos, né? E olha que coisa maravilhosa, o fruto é algo que glorifica a quem? Quem é glorificado com o fruto? Quem que está plantando essa vinha aqui? Eu sou a videira, o meu pai é quem? É o agricultor. Sabe quem é glorificado com o fruto? O agricultor. Quem planta sabe, né? Eu planto aqui no sítio. E todas as vezes que eu venho com uma bacia de colheita, entro em casa aqui, a minha esposa olha e fala: Nossa, amor, parabéns, olha, eu sou glorificado pelo fruto. Então, o fruto glorifica o Pai. O fruto glorifica a Deus. E qual é o fruto? Qual é o fruto? Diz o texto aqui: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Fruto é alimento. Fruto é a essência da vida. Você come porque você precisa comer para sobreviver. E eu poderia fazer inúmeras analogias com o fruto aqui, mas eu só quero fazer uma para finalizar. O fruto é o discipulado. O discipulado é a essência. Por isso, um sacerdote, por essência, ele cria discípulos. E eu quero perguntar para você aqui, nessa manhã, quem você está discipulando? Quem que você está discipulando? Você já escolheu alguém para discipular? Você tem, obviamente, os seus filhos para discipular. O primeiro discipulado são os seus filhos. Eles vão observar você de alto a baixo, o dia todo, todos os dias. Eu estou falando aqui, o meu filho está aqui do meu lado. Aparece aqui, filho. Dá um oizinho aqui. Oi. Ele está aqui, ó. Está observando. Obrigado, amorzinho. Ele está observando aqui. Discipulado é isso. Você, e eu queria finalizar com essa frase: você, homem, precisa escolher alguém para discipular. Discipule os seus filhos, obviamente, mas eu quero te desafiar a escolher um outro homem para você discipular. Alguém que você vai ter a ousadia de dizer: escuta, você quer conhecer o caminho? Olha para mim. Você acha muito ousado isso? Dizer isso? Você acha muita prepotência dizer assim: olha para mim? Mas é bíblico. O que Paulo disse? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É isso. Discipulado é isso, gente. Eu imito a Deus, por isso eu falei no início aqui, primeira visão vertical. Eu imito a Deus, e aí eu preciso dizer, agora vocês podem me imitar, porque eu estou imitando Cristo. E eu quero, em nome de Jesus, dizer aqui, tenha a santa ousadia de dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não vá dizer para as pessoas te imitarem se você não tem a certeza de que você mesmo está imitando a Cristo. Queridos, esse é o início da jornada. É a essência. Bíblia, oração, permanecer na videira, permanecer no amor de Cristo, fazer
discípulos, dar frutos e fazer discípulos. Se você entender João capítulo 15, você entendeu o que é ser um sacerdote. Tudo mais, tudo o resto, seu relacionamento com seus filhos, o seu trabalho, culto no lar, como você responde, como você é um sacerdote, como você é um legislador, como você é um agregador, tudo isso vai vir na esteira desse conhecimento, daquilo que você já exerce, daquilo que você já tem de experimental entre você e Deus. Compreendido, queridos amigos? Peço perdão pelo tempo aí, pelo avançado da hora, mas era importante expressar aqui algumas coisas e eu finalizei aqui com essa ideia, né, do discipulado. Olha esse texto: considerai a tocante cena, vede a majestade do céu, tendo em torno os 12 por ele escolhidos. Logo os separará para a obra que ele lhes designou. Por meio desses frágeis instrumentos, mediante a sua palavra e espírito, ele se propõe a colocar a salvação ao alcance de todos. É isso. A majestade do céu vem aqui e escolhe o miserável do Artilíbio. Fala com o Artilíbio, agora você aprenda e vai ensinar outros. Vai ensinar outros. Gente, olha que coisa maravilhosa. A mensagem de Deus é perfeita. A mensagem é perfeita. O imperfeito aqui é o instrumento da mensagem. Eu sou imperfeito, mas a mensagem é perfeita. Nós somos imperfeitos. E isso é graça. É Deus permitir que um ser tão pecador e miserável como eu tenha a oportunidade de representá-lo. Deus empresta o nome dele para você. Porque a maneira como ele mais gosta de ser chamado é pela palavra Pai. Ele gosta de ser chamado de Pai. E ele emprestou isso para você. Você já parou para pensar nisso? Que Deus emprestou o nome dele para você. Que grande é a nossa responsabilidade. Então, o meu desejo, a minha oração é para que nós, ao iniciarmos essa jornada do sacerdócio, do discipulado, do sacerdócio, nós entendamos aquilo que é essencial. E para mim, Atilibre, isso aqui é essencial. Tudo mais que virá depois, os próximos estudos, eles só vão acontecer, só vai fazer sentido se o que nós estudamos hoje tiver sido compreendido na sua plenitude. Que Deus abençoe vocês. Mais uma vez, e obrigado pela paciência de todos. Vou pedir para o meu amigo Túlio. Pode orar para nós, Túlio? Para nós finalizar? Sim. Senhor Deus, ó Pai, obrigado por esse estudo. Obrigado a Deus porque o Senhor tem levantado homens a ser discípulos, a ser sacerdotes, e nós nos colocamos em Tuas mãos. Assim queremos, ó Deus, toma de conta da nossa vida, ajuda-nos a promover as mudanças, as reformas necessárias, queremos colocar em Tuas mãos. Não dá mais para ficar brincando de filhos. Precisamos ser pai. Pai dos nossos filhos, pai espiritual dos nossos amigos, dos nossos colegas. E assim, mais uma vez, colocamos em Tuas mãos. Em nome de Jesus, agradecemos e pedimos amém. 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 Queridos, obrigado mais uma vez aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. Essa aula vai ficar gravada, depois vocês podem assistir mais uma vez, se quiserem compartilhar, tá? E fica a lição de casa aí. Releiam o capítulo inteiro. João capítulo 15. João 14, o 15, o 16 é fantástico, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Valeu, pessoal. Até Obrigado mais. aí. Obrigado, Bom dia Atilibre. para vocês aí. Um Bom dia Valeu. a todo Bom dia, mundo. abençoado.